Olá! Barroco é a designação dada ao movimento artístico que começou a florescer bem no finalzinho do século XVI e manteve-se até meados do século XVIII, inicialmente na Itália, espalhando-se então por vários países da Europa e, por decorrência, chegando também aqui, no Brasil. Até hoje, ainda não se conseguiu uma definição exata do significado desse termo barroco. Alguns estudiosos atribuem ele a uma concepção mnemônica, isto é, relativa à memória, usada para gerar ideia de oposição, de contraste, de confusão entre o que se considera verdadeiro e o que se considera falso. Outras pessoas relacionam esse termo barroco a uma joia, a uma pérola preciosa de superfície assimétrica, isto é, irregular, desequilibrada. De qualquer maneira, é importante salientar que este termo barroco, embora não tenha sido usado na época, no período histórico a que ele se refere, o movimento artístico foi real, foi concreto, existiu de fato. Essa expressão artística literária barroca teve início durante uma Europa impactada pelas grandes navegações do século XVI, pelas conquistas materiais advindas dessas navegações, pela reforma protestante e também pela monarquia absolutista, que passou a dominar o cenário político em vários países. Podemos dizer que foi sob o signo do Barroco que nasceu, então, uma literatura propriamente brasileira. Porque esse movimento artístico literário não foi apenas um estilo artístico, mas também um estilo de vida. Sim, o Barroco ele expressou um conflito, ele foi a tradução de um drama. O drama que o homem passou a viver entre a sua vida material aqui nesse mundo e a sua vida após a morte, onde ele acreditava que teria que enfrentar um julgamento pelos seus atos. Mas o que causou esse conflito interior no homem? O que o fez viver esta crise existencial? No início do século XVII, o homem passou a viver pressionado entre duas cosmovisões antagônicas. O paganismo difundido pelo Renascimento de um lado e a religiosidade provocada pela Contra-Reforma de outro. Ou seja, o modo de encarar a vida dividia-se entre o aspecto espiritual e o material, entre a possibilidade de uma ascensão social e uma vida recatada que era sugerida, que era proposta pela Igreja. Nada mais era que o teocentrismo da Idade Média em confronto com o antropocentrismo do Renascimento, da Renascença. O homem estava dividido entre o desejo de aproveitar a sua vida aqui nessa terra e o desejo de garantir um lugar no céu. Daí a tensão experimentada por esse sujeito do século XVII que ele resolveu exprimir através da arte. É por isso que o estilo barroco é uma mistura entre sensualidade e espiritualidade. Então, para traduzir a oposição entre esses valores, o movimento barroco fez uso abundante das figuras de linguagem como a hipérbole, a sinestesia, a metáfora e outras mais. No Brasil, o movimento barroco teve seu marco inicial com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira, um português que se radicalizou em Pernambuco em 1586. Esta obra, toda escrita em estilo camoniano,
era um elogio aos feitos do então donatário da capitania de Pernambuco, Jorge de Albuquerque. Embora, como eu falei, ela seja considerada o marco inicial desse movimento artístico aqui em nosso país, não pode, no entanto, ser considerada como genuinamente brasileira, porque o seu autor não era um brasileiro nato e esta obra não possuía ainda um sentimento nativista voltada para a nossa pátria. Então, a ênfase, a expressão máxima desse movimento aqui recai sobre as figuras de Gregório de Matos na poesia e do padre Antônio Vieira na prosa. Neste tempo, ainda não havia aqui no Brasil uma população expressiva de leitores, mas a poesia barroca começou a ganhar impulso com a criação, a fundação de algumas academias literárias. Essas academias eram agremiações de escritores que muito contribuíram para a produção e divulgação de obras aqui em nosso país. Espero que vocês tenham conseguido compreender a essência do estilo barroco e as suas relações com os movimentos sociais e as filosofias que impregnaram todo o século XVII e metade do século XVIII. No próximo vídeo, eu abordarei então a vida e algumas obras dos principais representantes desse estilo literário aqui no Brasil, assim como as visões cultista e conceptista. Acompanhe. Até lá então.